Bem-vindos a mais um episódio do Ponto Doc. Hoje a gente vai falar das terapias ablativas, né, as famosas cirurgias sem cortes. Eu tô aqui com o Daniel Setoguchi. Daniel, antes da gente passar uma linha do tempo das ablações que a gente tem aqui no Brasil, falar delas em relação a indicações, como que elas vieram para suprir uma outra, o que seria uma ablação, para quem não conhece? Quando eu falo com o paciente, justamente eu falo assim, é como se você operasse e tirasse um nódulo do fígado. Então imagina que você tem um nódulo no fígado e você precisa tirar ele. Antigamente a gente abria, tirava um pedaço do fígado que tem o nódulo e ok. Hoje em dia as terapias ablativas fazem a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de fato abrir, né, fazer de fato uma cirurgia aberta, uma cirurgia robótica, a gente consegue usar alguns equipamentos de tomografia, ultrassom e algumas agulhas para fazer exatamente o mesmo tratamento, né? Com a vantagem do paciente ter muito menos morbidade, né? Isso significa ficar menos tempo no hospital, não perder peso, performance, conseguir ter alta hospitalar mais cedo, voltar para as atividades, né? De uma certa forma, é uma cirurgia sem cortes, podemos dizer assim. Em geral, a recuperação é mais favorável do que uma cirurgia, né? Não falo sempre, mas em geral sim. Hoje em dia as técnicas cirúrgicas também estão super boas, então o paciente sai bem, mas assim, comparativamente, a média, com certeza, a ablação, o paciente se recupera muito mais rápido, vai para casa, para as atividades do dia a dia mais rápido, né? A primeira ablação foi a de radiofrequência, né, que começou em 2006 aqui no Brasil. É um método que começou por volta dos anos 90 fora do país. E ele nada mais é do que uma corrente elétrica na ponta da agulha ali do probe, né? Você queima ali aquela região, você faz uma zona ablativa. Cozinhar, né? É o que a gente fala. Ela esquenta e vai esquentando e literalmente ele cozinha, né? Então vocês vão ver as imagens no vídeo que o tecido ao redor da ponta da agulha vai aquecendo e cozinhando. E a célula não suporta, né? Então as células tumorais que estão dentro dessa área que a gente acaba esquentando não resistem e morrem. Então, por isso que eu falo, é a mesma coisa que você tirar o nódulo cirurgicamente. A única diferença é que o nódulo vai continuar lá, mas todas as células vão ter morrido, né? E a radiofrequência, ela inicialmente foi para tratar vários órgãos, os mais habituais era pulmão, fígado, rim, mas você não conseguia ter um controle muito exato, né, dessa área de ablação, se estava próximo de alguma estrutura que você precisava visualizar. E aí que entrou a crioablação, né, que chegou pouco tempo depois, em 2008, que também é uma ablação térmica, mas ao contrário, né, ela congela o tecido. Exato, é o que você falou, né? A radiofrequência, a tecnologia dela, ela limitava muito qualquer alteração no tecido, modificava um pouquinho o formato que a gente ia fazer essa área de cozimento, né? Então, um vaso próximo alterava. Se é o pulmão, alterava um pouquinho a área de ablação, né? Então, a crioablação veio justamente para suprir essa deficiência, né? Porque, como você falou, ele resfria. E ele resfria e forma uma bola de gelo literalmente. E essa bola de gelo, diferente da ablação da radiofrequência, que a gente não consegue ver a onda de calor no exame de imagem, tomografia, ultrassom que a gente usa, né, para guiar, são nossos olhos, a bola de gelo a gente consegue ver. Tanto no ultrassom quanto na tomografia, a gente vê exatamente aonde está a bola de gelo. E isso dá uma tranquilidade imensa para a gente, né? Porque, principalmente para rim, que é um dos locais que a gente mais utiliza, tem algumas estruturas nobres que a gente não quer lesar, né? Além de ser menos dolorosa. Não é uma limitação de tamanho, né? Até porque a radiofrequência vai muito bem em outras áreas que agora estão muito em alta, como tireoide, como mioma, como em nervos, mas a crio ela veio para você ter esse controle maior dependendo de onde estava a lesão. O que era um fator limitante da crio é justamente quando são lesões grandes, né? Onde você
para formar essas bolas de gelo grandes, você precisa colocar muitas agulhas, muitos probes, e isso para o Brasil fica muito custoso. Aí que veio uma próxima tecnologia, que é o micro-ondas, que foi em 2019, quer dizer, muito tempo depois, 11 anos depois da CRIO. É o que você falou, conforme vai crescendo o tamanho da lesão da crioablação, a gente tem que ir adicionando novas agulhas, né? Isso é um custo muito grande. Além do argônio. O argônio é um gás nobre que não é disponível em qualquer lugar e é caro. Então isso encarece muito. E aí é o que você falou, a micro-ondas veio para suprir isso, porque ele é uma tecnologia muito semelhante à radiofrequência no sentido da parte física, ele aquece a ponta da agulha também. Como se fosse um micro-ondas de casa. Só que é igual um micro-ondas de casa. Você preseta ali, se você quer pipoca, se você quer resfriar alguma coisa, e a área ablativa vai ficar exatamente do tamanho que você colocou. Vocês vão observar nas imagens que é exatamente isso. A gente delimita a voltagem e o tempo que a gente quer, né? A potência e o tempo do nosso micro-ondas que a gente faz as pipocas, né? Essa é a grande verdade. E aí a gente consegue controlar as áreas de ablação. Qual que é a vantagem em relação à radiofrequência? Por que é melhor ou pior, né? Depende do ponto de vista que você vê. Ele faz esse cozimento de forma muito mais rápida. E além disso, você consegue fazer áreas maiores que a radiofrequência. Então, você acaba conseguindo tratar lesões maiores do que a radiofrequência. Só que tem um problema, né, de você ter muita energia, que é justamente as estruturas ao redor. Como você queima muito rápido e com muito calor, áreas muito grandes, você tem que estar muito atento com o que está do lado da área que você vai tratar. Então, o intestino, enfim, pele, tudo mais, né? Então, esse é um dos limitantes, uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento. Tanto que eu acho que não é uma terapia para qualquer um fazer. Tem que ter experiência. E não acho que é a primeira terapia ablativa que um médico deve começar a sua carreira, né? E para suprir justamente isso, esse perigo de lesar estruturas próximas, que veio a última terapia ablativa aqui no Brasil em 2021, que é a eletroporação irreversível, que é uma terapia ablativa não térmica, né? Como que funciona isso? Como que é para o paciente entender? Você dá pequenos choques, né, na célula tumoral, e ela vai ocasionar um desequilíbrio entre o que entra e o que sai da célula. É o que eu falo, assim, pensa que é um submarino no meio do mar e você começa a abrir um monte de buraco. Então, o submarino é a célula tumoral. Então, começa a inundar, o submarino afunda. Então, fazendo uma analogia aí, as células tumorais vão acontecer isso, vai abrir poros na membrana que vai fazer com que a célula morra. E a célula tumoral ela é mais suscetível do que o tecido saudável, viável. Exato. Então, você vai preservar esse tecido e matar o tumoral, né? Então, isso abre um horizonte para tratamentos, casos selecionados de pâncreas, lesões centrais em fígado, onde antes você não conseguia nem fazer terapias ablativas, nem operar, e que agora são casos que podem ser ressecados, né? Aquelas estruturas que a gente fala que eram adjacentes, né, do lado da lesão, que a gente não consegue afastar de forma alguma. Então, um nervo que está passando no meio da lesão, um intestino que está colado. Antigamente, a gente não... era um proibitivo para a nossa técnica ablativa. Hoje não, hoje a gente tem a eletroporação e felizmente a gente consegue abrir um pouquinho mais o leque de dessas terapias, né, que a gente faz ablativas. Inclusive, eu acho que você acompanha algumas dentro do centro cirúrgico, né? Então, é uma opção para quando o cirurgião eventualmente não consegue ressecar 100% da lesão, porque muitas vezes está colado num vaso que ele não pode tirar. Então ele acaba fazendo a eletroporação na lesão desse vaso e mata as células que estão, né, encostadas no vaso e preserva o vaso, não precisa de fato ressecar, tirar
esse vaso. Então, eu acho que abre um espectro tanto para fazer sem cirurgia, né? Fazendo por tomografia, ultrassom, que é o método que a gente está mais habituado, como um paciente que eventualmente numa cirurgia seria um paciente borderline, ou seja, estaria entre ser possível operar e não ser possível operar. Então a gente aumenta a margem de segurança da cirurgia eventualmente. E talvez a pergunta que não quer calar: qual terapia dessa serve para mim? Como que eu vou saber se eu sou candidato ou não a alguma ablação? Essa é a grande pergunta, né? Na verdade, as terapias ablativas têm que ser vistas caso a caso. A cirurgia morreu, acabou, não preciso mais operar? De forma alguma, né? Para cada método, seja a cirurgia, seja a ablação, a quimioterapia, a radioterapia, vai ter um caso, o paciente ideal para cada terapia. Então, para você saber se você é apto, é candidato eventualmente a fazer esse procedimento de ablação, a primeira coisa que eu falo, todo mundo passa no oncologista, todo mundo passa no cirurgião, e agora eu acho que tem mais um médico que você pode se consultar, que é um intervencionista especializado em oncologia, né? Então, é um médico que tem que ser discutido. Apesar de ser uma terapia extremamente valiosa, ele acaba sendo marginalizada pelo desconhecimento. Então, quantos pacientes já ouviram intervenção oncológica e procuraram um intervencionista oncológico para discutir o seu caso? Será que eu posso tratar meu tumor com vocês? Então, essa é a grande pergunta. E o que é interessante é que os estudos recentes vêm mostrando, né, que o resultado oncológico da ablação para lesões pequenas, isso depende de cada método e localização, são semelhantes ao da cirurgia, só que com isso, com uma morbidade menor, uma recuperação maior. Então, se você tem algum parente ou algum caso que você queira saber se você é candidato ou não, tem que procurar o intervencionista oncológico, né? Você tem que entender se esse seu caso ele é passível de fazer alguma terapia ablativa. E nisso é uma conversa entre todos os médicos que estão envolvidos no cuidado, não é como o Daniel falou, não é só o oncologista, não é só o cirurgião, o radioterapeuta, é todo mundo conversando para individualizar cada caso. E a ablação nos começos dos anos 2000 era de uma forma, hoje agora, 2025, é outra. Né? Os materiais são diferentes. As ferramentas melhoraram muito. Melhoraram muito a expertise dos profissionais. Então, o profissional que ele é apto a realizar todas elas, ele vai saber qual indicar. E o que a gente gostaria de passar é que se você tiver interesse em saber mais sobre cada uma delas, vão ter vídeos específicos sobre cada uma dessas terapias aqui no canal. Eu acho que quando indicar, será que eu sou candidato, será que eu não sou, o que pode acontecer, o que esperar durante o tratamento, pós-tratamento, aí eu acho que vai ser bem legal esses vídeos que vai sair aí ao longo das próximas semanas aí para você entender. Será que para mim é radiofrequência, crioablação? Eu acho que você vai entender um pouquinho melhor, e se você já consultou alguém e tá esperando para fazer, vai ser um bom momento para você tirar algumas dúvidas aí. Boa. Obrigado e até a próxima então. Valeu, pessoal.